Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred, onde a gente fala sobre finanças, sobre cooperativismo e sobre empreendedorismo. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema extremamente importante. É sobre os desafios da liderança. E para a gente poder começar esse assunto, estou recebendo aqui hoje no nosso podcast duas grandes convidadas que já eu vou apresentar. Liderar uma equipe é uma tarefa complexa que envolve aí uma série de desafios. Um dos principais é equilibrar as necessidades individuais dos membros da equipe com os objetivos coletivos da organização. Isso requer habilidades de comunicação eficaz, empatia, capacidade de motivar, e um outro desafio significativo é a gestão de conflitos, que podem surgir das diferenças de opinião ou dos estilos de trabalho entre a equipe. Além disso, os líderes precisam estar constantemente atualizados com as mudanças no mercado e na tecnologia, adaptando as suas estratégias conforme o necessário. A pressão para tomar decisões rápidas e acertadas também é um desafio constante, exigindo discernimento e resiliência. Portanto, ao longo desse episódio, nós vamos explorar mais sobre os diferentes desafios, os estilos de liderança, as habilidades essenciais de um líder e de como a gente pode desenvolver essas habilidades. Para discutir esse tema comigo, estão presentes aqui no nosso estúdio Luana Silva Caetano, gerente da nossa agência matriz do Cicobi Lagoa Cred, formada em administração pela PUC Minas, pós-graduada em finanças, pós-graduada em gestão de pessoas, MBA em gestão de cooperativas de crédito, MBA em mercados de capitais e derivativos, e junto com ela também recebemos Giovana Pessamilho, que possui sólida expertise na área de gente e de desenvolvimento organizacional, em empresas de segmentos diversificados, tanto no cenário nacional e multinacional. É sócia fundadora da Agilis RH, mestre em administração pela FEAD, Minas Gerais, formação em coach pela USP São Paulo e pela SBC, MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, pós-graduada em gestão de RH pela UNA, Minas Gerais, pela psicologia pela PUC Minas e atuou como gestora de RH e consultora em diversas empresas. Camargo Correia, Komatsu, Votorantim Metal, Correios, Fiat, Vivo, Coteminas são só algumas das diversas empresas da sua atuação. Sejam muito bem-vindas ao nosso Coopercast. Prazer todo nosso. Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui compartilhando esse momento para falar de um tema tão desafiador, complexo e que vivenciamos todos os dias. Com certeza. A gente fica muito feliz de receber vocês, especialmente por serem pessoas atuantes nessa área da liderança e que têm uma sólida formação, né? O currículo fala por si. E eu queria começar a nossa conversa com você, Luana. Você contando um pouquinho da sua trajetória para a gente, como que você definiu a sua carreira profissional e a partir daí quais foram os caminhos até chegar às funções de liderança que você exerce hoje com maestria no Cicobi Lagoa Cred. São 20 anos, né, no Cicobi Lagoa Cred. Então, uma trajetória que começou desde o início, quando eu entrei como estagiária, depois fui sempre atuando na área comercial, né, crescendo nessa carreira. E foi em 2015 que eu tive um divisor de águas que fez eu estar mudando minha cabeça, meu formato para liderança. Vou dizer que despertou em mim esse desejo. Eu fui convidada, na época, pela diretoria e pelo presidente do conselho para assumir um setor momentaneamente, durante um período de 6 meses, que estava, no momento, enfrentando muitas dificuldades, baixos resultados, os índices fora dos padrões e uma equipe desalinhada também. Então, naquele momento, eu atuava como gerente de relacionamento, tinha uma carteira, então eu teria que deixar essa carteira, estar me dedicando a esse setor e ainda, nesse período, formar um líder. Então, foram ao longo de 8 meses que eu tive à frente desse setor. Então, na hora, eu falei, nossa, será que eu vou dar conta? Que desafio é esse? Mas eu sabia também que, naquele momento, a cooperativa precisava do meu apoio naquilo ali. Então, eu juntei todas as forças mesmo, toda a dedicação e falei, vamos enfrentar mais esse desafio. E foi muito bom
Foi bom para mim demais porque eu aprendi com aquilo ali, com aquela experiência e também despertou em mim esse desejo. Então, eu fiquei durante 8 meses nesse setor, consegui alinhar, consegui entregar os resultados e ainda formar um novo líder para dar continuidade nesse processo. Aí, eu retornei, né, no final de 2015 para minha carteira, para o que eu fazia, atendendo meus cooperados. Bom, e depois, em 2017, surgiu o convite para eu estar assumindo a gerência da agência matriz. Né? Novamente, pelo presidente do conselho, a diretoria me confiou essa nova tarefa. Aí eu pensei, nossa, o desafio agora é grande. E você sempre fica naquela, né? Eu cheguei até aqui porque hoje eu sou boa em uma função que eu exerço. Mas e agora, nessa nova? O que esperam de mim? O que eu vou ter que fazer para me destacar? Porque eu assumi uma agência já sólida, né, com bons resultados, bom número, uma equipe coesa, boa. E agora? Né? Então, ao longo desse tempo, eu venho desenvolvendo essa liderança que vem me ajudando também a crescer cada dia e buscando sempre apoio, mentorias, conhecimento, para que a gente possa exercer de qualidade. Bacana. Então, anos aí de formação e de trabalho à frente aí dos cargos de liderança, especialmente da gestão da nossa agência matriz. Para você que acompanha, né, o podcast, a cooperativa, o Cicobi Lagoa Crédito, possui aí várias agências e essas agências são denominadas, né, de acordo com a sua localização, mas a agência matriz é a agência mãe, né, a agência primeira da instituição e, portanto, tem aí uma trajetória já de 27 anos, né, Luana, desde o início da história do Cicobi Lagoa Crédito. Giovana, queria que você me contasse um pouquinho também sobre a sua trajetória até o ponto de se tornar essa referência em liderança, que hoje realiza aí diversos trabalhos como palestrante, como consultora, como também proprietária de uma empresa dessa área de gestão. A liderança tem muito a ver com gestão de pessoas, né? Então tem tudo a ver, na verdade, né, com gestão de pessoas. Queria que você me contasse um pouquinho dessa trajetória. Eu comecei a minha trajetória, né, alguns bons anos atrás, aproximadamente uns 33 anos atrás. Comecei como estagiária na área de recursos humanos num período em que não tinha atuação direito para o psicólogo organizacional. E na PUC, a formação da PUC sempre foi muito em psicologia clínica. Então, eu tive que fazer toda uma formação, depois da psicologia, eu tive que fazer administração até para entender um pouco a linguagem do mundo dos negócios, porque a minha linguagem era de psicóloga clínica. Então, depois do curso de psicologia, fiz vários cursos de administração, porque entrando dentro do âmbito organizacional, era um período que as ferramentas de gestão eram muito simples, mal tinha ferramentas de gestão. Então, eu passei por um período no qual o setor de RH ele estava se instrumentalizando, ele estava formando. Então, eu participei de todo esse período, essa jornada, da própria atuação do RH, que era interessante naquele período, porque a atuação do RH dividia muito, era muito misturado o que era o RH e o que era o líder. O RH assumia muito a função do líder. Toda a dificuldade que o líder tinha, muitas vezes era delegado para o RH, né? Então, eu trabalhei desde esse período que o RH começou a se consolidar, a se formar como setor. E isso é tão interessante, porque você conhece um setor que muda tanto de nome igual ao RH? É verdade. Já foi departamento pessoal, né? Recursos humanos, desenvolvimento de pessoas. E tem organizações que o setor mudou de nome, por exemplo, num período de 3 anos por 2 vezes. E eu sempre fiquei muito assim, incomodada, né? Por que muda tanto de nome o setor? E depois eu fui constatar que era em decorrência de um desejo que o próprio profissional, postura do profissional de RH, de mudar a atuação, de ter uma atuação mais estratégica, de efetivamente trazer a mudança para o mundo dos negócios, de ser um agente de transformação. Então, eu trabalhei durante muito tempo. Trabalhei 22 anos na área de RH. No início, eu trabalhei muito no âmbito hospitalar, o que era ainda mais rudimentar. Não tinha ferramentas de gestão, né? Um ambiente bem desafiador, inclusive. Muito desafiador. E foi interessante que eu trabalhei na época no hospital, que foi o primeiro hospital da América Latina a ter o certificado de ISO. Então, até pela demanda da certificação da ISO, veio uma demanda do RH. Então, foi muito propício eu estar ali naquele momento.
E então, depois de trabalhar 8 anos na área hospitalar, eu fui para indústrias, né? Então, é completamente diferente. São modelos de gestão muito mais agressivos, muito mais voltados para meta, para resultado. E depois eu fui para multinacionais. Então, eu trabalhei 22 anos dentro de empresa, na gestão de RH. E aí chegou um período que eu fiz um mestrado. Eu morava em São Paulo. E aí, junto com o mestrado, me deu muita vontade de trabalhar com pesquisa e lecionar. E eu fiz, então, uma pesquisa do meu mestrado todo na área de liderança. Eu entrevistei aproximadamente uns 110 líderes. O que era muita liderança. Coisa, né? E depois nós fizemos uma série de artigos, eu e com a minha própria orientadora, né? Nós fizemos uma série de artigos sobre isso e eu apaixonei pela área de liderança, porque eu percebo muitas dores no líder. As pessoas assumem cargos de liderança sem saber de fato o que é gestão de pessoas, o que é liderar, o que é desenvolver uma equipe, e as pessoas vão aprendendo muito na tentativa e erro. Então, trabalhar com essa dor é muito bom, porque os líderes começam a ver que existem ferramentas, né, que eles podem se apropriar para eles terem uma performance diferenciada. Então, eu vejo que eu trabalho lapidando líderes, né? Eu acho que é um trabalho que eu amo de ver o brilho nos olhos quando eles percebem que é possível se desenvolver. Porque tinha uma visão no passado no qual exigia de pessoas que assumiam cargo de liderança uma formação muito mais técnica. E isso deu muito certo no passado, mas não dá certo no mundo atual, né, no qual as empresas podem trabalhar com várias gerações juntos, né, com conflitos de gerações, conflitos de perfis. Então, ser líder no mundo atual é um grande desafio e eu costumo falar que a gente está vivendo um período de apagão de líderes. Poucos líderes. Realmente. A gente consegue observar isso até em outros cenários fora do corporativo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, cenário político, né? Cenário, em geral, a gente tem essa dificuldade de identificação de lideranças. E até para aproveitar esse gancho, eu queria te perguntar, assim, eu acho que é uma pergunta que divide águas, né, no tema liderança. A liderança, ela é nata ou ela pode ser desenvolvida? Eu estou te devolvendo uma pergunta, né, que você fez para a gente. Para quem está só para contextualizar, nós estamos tendo dentro da agenda de desenvolvimento do Cicobi Lagoa Cred um curso de liderança, do qual inclusive estamos participando, conduzido pela professora Giovana, e foi um dos temas de discussão, mas eu queria trazer essa pauta para quem acompanha o Coopercast também ter essa noção importante. Essa pergunta é maravilhosa, né? Nós, no passado, nós temos uma visão muito mecanicista, no qual acreditava que a pessoa nascia com algumas competências e ela morria com aquelas competências. É uma visão que não acreditava no processo de desenvolvimento das pessoas. E aí, com a psicologia positiva, que foi até o boom do coach, o coach surgiu em decorrência disso, começou-se a observar que o ser humano ele nasce com um repertório de possibilidades de desenvolvimento e que é possível desenvolver a partir do momento que ele deseja e a partir do momento que receba estímulos adequados. Existem pessoas que nascem com competências de liderança. A gente começa a perceber pelas próprias crianças. São aquelas crianças que têm uma capacidade de influenciar maior, são aquelas crianças que tomam mais frente das coisas, que vão tomando frente, que vão tomando iniciativa e que ela influencia o grupo. Mas hoje, no âmbito organizacional, o que a gente se depara é que grande parte dos nossos líderes são desenvolvidos. Não é porque eu não nasci com essas competências que eu não as terei. Nós podemos desenvolver a competência que a gente desejar, mas para isso é necessário eu querer e ser estimulado. Então, existem líderes que nascem líderes, mas não é porque eu não nasci assim que eu não serei líder. Né? Então, por isso que a gente implanta esses programas, conduz programa e a gente acredita nessa causa. Bacana. Você desenvolve, né, as pessoas, né? Realmente. Ajuda e vê aquele desenvolvimento nela ali, abrangendo aquela competência que ela precisa para a liderança. Realmente. E, Luana, você que hoje lidera não só uma equipe, vamos falar assim, de colaboradores, mas também uma equipe de líderes, né? Porque dentro da sua equipe há outros líderes. Eu queria que você me contasse um pouco
como são e assim, quais são esses desafios que você percebe no desenvolvimento dessas pessoas, porque a gente pôde notar que o líder ele pode sim ser desenvolvido, ter determinadas habilidades sendo desenvolvidas, mas quais são os principais desafios e, ao mesmo tempo, as oportunidades de formar uma equipe que tem também outros líderes, né? Porque eu falo assim, eu acredito, né, que a maior função do líder é desenvolver outras pessoas, né? Então, quando você começa a desenvolver novas lideranças, lembrando também que eu também estou em desenvolvimento, que o líder também precisa se desenvolver, se capacitar, né? Que ele precisa de ajuda. Então, é um processo onde você acaba desenvolvendo outras pessoas e te ajudando também, né? Então, quando você vê seu liderado caminhando, tomando as decisões, né? Fazendo aquilo, olhando a sua equipe, energizando aquela equipe, você fica muito feliz. Mas é um desafio constante. Pode falar que são todos os dias você está enfrentando, porque são novas situações, né? Então, um líder acaba de se tornar líder, assumir que é novo setor, qual é a reação da equipe, qual é a aceitação, nem como que aquilo ali vai ser conduzido. Então, nem sempre a receita que dá certo para um vai dar certo para outro. Toda vez que nós falamos de pessoas, nós estamos falando de peculiaridades, particularidades, competências mais desenvolvidas de uma maneira em um, outras a serem desenvolvidas no outro diferente. Então, eu posso dizer que é todos os dias esse desafio. Realmente, a gente tem dentro de uma equipe assim, múltiplas facetas, né, tanto dos líderes quanto dos liderados. Isso vai trazendo desafios para a gestão. E, Giovana, entre esses perfis, né, quais são aí os perfis, os diferentes perfis de liderança e como que a gente consegue conduzir uma equipe de liderança com perfis diferentes? Isso é muito importante, porque a partir do momento que a empresa ela não começa a ter um modelo, o que é ser líder dentro da minha instituição? Qual é o DNA da liderança? Isso tudo é muito importante para a própria identidade organizacional. E a partir do momento que a empresa ela não formatou, não é claro qual é esse modelo de ser líder dentro da instituição, cada líder começa a atuar de uma forma independente. E é comum nós encontrarmos dentro de uma instituição vários líderes com condutas completamente diferentes. E a gente começa a ter vários feudos dentro da empresa. Então, ter um modelo único, né, a empresa ter essa formatação. O que é ser líder dentro do Sicoob? Né? Qual é a conduta esperada? Qual é a conduta desejada? Como que isso norteia? Norteia os líderes, norteia comportamentos. Então, eu vejo que ter um modelo formatado é fundamental. Senão, um líder pode ser um pouco mais autoritário, o outro líder pode ser mais democrático, um outro líder pode ser mais visionário. Né? E aí, os próprios colaboradores percebem a diferença. Naquele setor, o líder é desse jeito. Neste setor, o líder é assim. Então, acaba que ter um modelo único, eu vejo como fundamental para as instituições. Até para nortear mesmo o líder. Gera mais segurança nas tomadas de decisões. Então, eu vejo como muito importante isso. Seria aí uma forma de, mesmo com perfis diferentes, buscar ali desenvolver as competências para chegar próximo, né, àquele determinado padrão. E ter ferramentas também. Então, apresentar ferramentas. Dentro das instituições, nós temos essas ferramentas. A política de gestão de pessoas é essa. Treinar os líderes naquela política. Então, é isso mesmo. Bacana. Buscar um alinhamento, né? Que a partir do momento que você tem todos, né, sabendo onde quer chegar, qual o formato de liderança, qual o modelo, você tem ali um alinhamento da empresa e automaticamente de todas as equipes bem alinhadas. Realmente. Isso é tão interessante que hoje a gente tem um código de ética das organizações. E agora o que eu percebo é que tem muitas empresas formatando o contrato de liderança. Então, por exemplo, cargos de liderança, vão ter um contrato de liderança? Quais são as competências? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Então, entrega isso por escrito para o líder. Né? Isso é fundamental, né? Para que ele saiba o que é esperado dele. De fato. Uma das formas, Luana, que a gente tem de lidar com essas situações,
na busca pelo desenvolvimento da liderança, o desenvolvimento desse formato, até alcançar ali a proximidade de um padrão definido pela organização, é através do feedback. Eu queria que você comentasse um pouco de como que é essa rotina de feedback em relação aos liderados, como que você também tem buscado conduzir isso com a sua equipe. O feedback ele é, sim, extremamente importante e, primeiro, todos nós gostamos de receber feedback, né? Então, é importante, né? Então, você vem ali para reforçar aquilo de positivo, né? Que o funcionário vem desempenhando, fazendo tudo, e a olhar com ele os pontos que ele precisa melhorar e também apoiar ele nessa melhoria. Construir um PDI, né, aquele plano de desenvolvimento, como que vai ser feito, de que forma vai ser feito, e ter esse apoio. E quando a gente trabalha em uma instituição financeira, ou acho que qualquer outro modelo de empresa, o feedback ele tem que ser constante. Você não tem que ficar esperando só quando você tem uma avaliação de desempenho no sistema cadastrado, aquela data, não. O feedback ele é constante porque você precisa ali apontar, não, isso aqui está indo muito bem, parabéns, é assim, continue. Né? É isso que a gente espera, você está no caminho certo, a gente precisa melhorar essa competência, desenvolver essa aqui. Você também tem ali uma troca com o funcionário. Ele tem uma abertura de falar onde eu quero chegar, o que você espera da organização, né? Como você quer construir seu futuro ali dentro. Então, essa é a função principal do feedback. Então, não deixe esperar um momento certo para fazer feedback só durante a avaliação de desempenho, que isso é muito pouco. Todos nós temos carência de feedback nas empresas, né? E ele é aquele, vamos falar assim, se você está num direcionamento, o feedback é o que vem te mostrar. Vamos continuar fazendo isso, que está dando certo, e vamos melhorar isso aqui para que no final estejamos bem alinhados com os objetivos da empresa. Realmente. A Luana tocou num ponto importante, Giovana, sobre competências e habilidades a serem trabalhadas, né? O feedback acaba sendo ali uma forma importante de trabalhar essas competências. Eu queria que você comentasse quais, na sua visão, né, as habilidades, as principais habilidades e competências que são importantes para um líder eficaz, justamente para que ele tenha ali, até mesmo através da força do exemplo, a capacidade de desenvolver essas competências e habilidades com a sua equipe. Essa pergunta é muito importante. Quais são as competências mais demandadas por líder no dia atual, né? Eu vejo, porque a primeira competência que é fundamental, eu vejo muito como a inteligência emocional. Porque a gente vive num contexto hoje no qual essa própria questão como que as pessoas hoje estão tendo dificuldade de lidar com fatores relacionados à inteligência emocional. Às vezes a gente percebe um descontrole muito grande, né? Então eu vejo que a inteligência emocional é muito importante, porque como que eu vou exigir um controle emocional de uma pessoa da minha equipe se eu mesmo sou um líder que não tem um controle emocional, né? Vejo a questão da comunicação. A comunicação, ela é muito importante porque mudou muito a comunicação organizacional nos mundos atuais. Então, até mesmo, por exemplo, quando a gente começa a ver as gerações passadas, a comunicação era muito formal. Hoje, a geração atual, uma comunicação muito informal. Então, como que eu faço para ter uma comunicação de fato para influenciar, para estimular? Então, eu vejo a comunicação, a inteligência emocional, eu vejo essa questão das relações interpessoais de uma forma como um todo, a tomada de decisão. E o que eu vejo também muito? Que hoje essas questões de competências mudam muito dependendo do segmento do negócio. Tem alguns segmentos que vão demandando algumas competências mais diversificadas. Mas, a grosso modo, eu vejo muito essas como fundamentais para o líder no dia atual. Bacana. São competências-chave, né, digamos assim, para o desenvolvimento do líder. E dentro dessas competências, Luana, a gente sabe que no dia a dia surgem muitas situações, né, dentro da equipe com os liderados e você mesmo disse que você também é uma líder em transformação, em busca de evolução, de melhoria. Como que você lida normalmente com determinadas situações adversas, né? Exemplo, mantendo um formato padronizado de liderança ou se adaptando àquela determinada situação quando surgem esses desafios? Você sempre vai partir de uma liderança com um modelo que você segue.
né, para que todos estejam muito bem alinhados, sabe o que é aquilo ali. Mas vai surgir momentos, né, no decorrer das situações que você às vezes vai precisar mudar um pouco, porque você tem que tentar identificar no outro o que está acontecendo, o que é aquilo ali, né? Se é uma situação, se é um momentâneo, se é um fato isolado, né? Então, você, às vezes, vai ter que mudar um pouco nesse sentido. Mas eu vejo que você tem que estar sempre com aquele propósito, com aquela, né, que aquele modelo de liderança, principalmente alinhado com o modelo da organização, que ela espera, que a empresa espera, né? E você está praticando aquilo ali. Então, veja, assim, que o exemplo é essencial na liderança, né? Veja, assim, que sem exemplo você não consegue influenciar, convencer outras pessoas, né? E que você tem que ter um modelo, sim, adotado para que todos saibam, siga, para quem vai estar acabando de entrar na organização, né? Entender. E claro que em alguns momentos vai ter que ter, sim, adaptações, porque você está lidando com pessoas, né? Então, realmente, o tempo todo você tem que estar tendo a empatia e tentando se adaptar com o que você pode, naquele momento ali, qual vai ser o melhor apoio que você pode dar àquela pessoa, qual a melhor forma de conduzir aquela situação, né? Como mesmo falado pela Giovana, a importância da inteligência emocional nesses momentos para te apoiar, né? Você saber mesmo ser exemplo e mostrar para a pessoa que você está ali para apoiar o liderado, que nem em todo momento ele pode contar com você e que você vai prestar esse apoio a ele. É importante ter a referência, mas ao mesmo tempo tem que se adaptar, sim, né? Tem que ser flexível. Flexível, porque você não pode ser inflexível. Bacana, isso é muito importante mesmo, e a gente vê que essa habilidade, ela vai sendo conquistada, né, ao longo do tempo. Hoje, Giovana, você exerce assim, a função de professora, de consultora, então acaba trabalhando com líderes de diferentes vertentes, né? Diferentes personalidades, contextos. Eu queria que você falasse como que você tem, assim, eu sei que às vezes numa pergunta só é difícil resumir, mas como que você busca ensinar aos alunos, aos líderes que você conduz, né, através desse processo de ensinamento, a como que eles podem lidar, especialmente com conflitos dentro das suas equipes. Afinal de contas, com todas essas situações diferentes, as gerações diferentes convivendo dentro da mesma organização, acaba sendo ali motivo de conflitos constantes. É porque quando a gente começa a falar de pessoas diferentes, né? Num ambiente com meta, com resultado, perfis diferentes, é um ambiente muito rico para o conflito. O primeiro passo, eu vejo a importância de se conhecer o perfil de cada um. Entender, né? Por exemplo, como que é o padrão comportamental de cada um. Hoje, existe uma linha dentro da comunicação, que chama comunicação não violenta, que ela possui ferramentas muito interessantes para o líder atuar como mediador. Quando surge um conflito, né? Então, por exemplo, o líder tem que ser muito imparcial. E existem técnicas hoje que o líder, numa posição de liderança, ele ajuda o colaborador a entender qual é o problema. O que de fato está acontecendo, né? Qual que é a sua expectativa, qual é a expectativa com o outro, e ajuda os colaboradores a dar opções, né? Frente a essa situação, qual a opção que você teria olhando a sua expectativa, a expectativa do outro, de forma a negociar? E da mesma forma com a outra parte. Porque hoje o que se observa é que muitas pessoas falam, não, eu estou tentando negociar. Mas eles não estão tentando negociar, eles estão fortalecendo a argumentação para o outro ceder e para minha ideia prevalecer. Então, quando a gente começa a falar de negociar, eu cedo, o outro cede e a gente chega num denominador comum. E o que se observa é que as pessoas têm muita dificuldade. Então, o líder, como mediador, atuando ali como mediador para as partes conversarem, consensarem, negociarem, eu vejo muito importante. Realmente, é um desafio grande, né, de assumir essa postura, ter essa sabedoria, né, de lidar com isso, mas realmente é o caminho que a liderança tem que buscar para se desenvolver, né? Afinal de contas, se ele não atuar dessa forma, o caos se instala e a situação acaba não sendo resolvida. E o importante é do líder não dar as opções. Quem vai dar as opções são as partes envolvidas, né? Até para eles se apropriarem daquilo. E isso, eu ia perguntar isso, é uma forma dele se engajar mais, né? Sim, ele se engaja muito mais no que ele está combinando, nos combinados. Bacana. O líder vai conduzir, né? Para que eles vão chegando naquele momento, naquela negociação, naquele consenso. Ele vem como intermediador conduzindo.
né? Mas para que eles aprendam, se desenvolvam mais, é importante que eles apresentem as soluções. Realmente. E Luana, a gente está falando de conflito, nos bastidores, de vez em quando a gente comenta sobre esse desafio de liderar pessoas de gerações diferentes, né? Você tem essa experiência lá na agência matriz de ter funcionários desde de um jovem aprendiz até um funcionário mais sênior. Então, queria que você comentasse como que é essa situação no dia a dia, né? Como que você encara esses desafios também. É desafiador. E o que você tem que tentar entender é a forma de se comunicar com eles, porque isso vai te trazer uma conexão. Então, para você se comunicar com um jovem aprendiz, né, ele é daí da geração de 2000. Então, o que acontece? Você tem que falar na forma dele. Ele é totalmente digitalizado, tá, né, vendo que tudo, ele é totalmente imediatista, porque já é da geração dele. Vão falar assim, descolado, né, o vocabulário e tudo. Então, o que eu tenho que fazer? Me adaptar à realidade dele. Buscar isso aí, entendeu? Para que eu possa comunicar da mesma forma quando eu vou comunicar com pessoas, às vezes, que já é mais sênior, que exige mais uma formalidade, né? Como mesmo mencionado pela Giovana, a comunicação, ela é essencial. E eu falo assim, a arte da comunicação é você entender como que o outro está te ouvindo, como que está, né, se conectando com ele, aquilo ali. Então, você tem que trazer mesmo para aquela realidade, você tem que estar sempre atento a esses detalhes para conseguir, né, como se diz, conduzir, né, de várias gerações dentro de uma mesma empresa, para que todos estejam muito bem alinhados, bem focados mesmo, e entendam, principalmente entenda a mensagem que você quer passar. Bacana. A notícia boa é que essas coisas podem ser trabalhadas, viu, gente? Vocês estão acompanhando aí, estão vendo que todo esse processo é um processo de desenvolvimento. Eu acho que muitas vezes o líder se vê numa posição. E até, Giovana, eu ia perguntar a sua opinião sobre isso. Às vezes a gente, nas funções de liderança, se sente um pouco sozinho, né? Se sente um pouco, uma posição um pouquinho solitária e acaba, às vezes, vamos falar assim, percebendo esses desafios como sendo, às vezes, uma barreira muito grande, mas com o passar do tempo vai entendendo que aquilo pode ser superado. De fato, a liderança é uma posição solitária ou é porque o líder ainda não alcançou esse desenvolvimento para ele se integrar mais? Existem algumas tomadas de decisões que são decisões muito complexas e que não podem ser compartilhadas. Então, existem tomadas de decisões que é do líder. Então, quando se fala que a liderança é solitária, é muito em decorrência disso, que ele não pode compartilhar, né? E o que eu percebo muitas vezes, que no passado tinha um modelo de liderança daquele líder herói, né? Que se falava muito da jornada do herói, né? E hoje o que se observa muito é que o líder não é esse herói, o líder é vulnerável. Então, eu demonstrar uma vulnerabilidade para a equipe é muito importante, né? Porque é um momento que eu vou me juntar à equipe. Não é a equipe eu, né? Eu sou a equipe. A equipe faz parte de mim, eu faço parte da equipe. Então, existem momentos que são momentos solitários, principalmente relacionados à tomada de decisão. Mas eu percebo que esse líder dentro dessa formatação solitário era muito mais presente no passado. Porque hoje também existem momentos que eu demonstrar uma vulnerabilidade, eu estou conectando emocionalmente com a equipe. E essa conexão emocional é importante porque existem decisões que eu tomo, mas tem decisões que eu tomo junto com a equipe. E existem decisões que as grandes soluções não estão em mim, estão na própria equipe. Então, é ter esse discernimento. Tem que ir buscando, como tudo na vida, né, um certo equilíbrio. Né, nessas circunstâncias e nessas situações. Hoje a gente tem visto surgimento aí de técnicas, né, de mudanças assim, dentro do perfil da liderança. Você mesmo trouxe, né, alguns exemplos aí para a gente. E, Luana, queria que você comentasse como que você vê assim, a importância dessas inovações, dessas novas técnicas, desses novos aprendizados para que o líder possa se desenvolver e se adaptar a todas as mudanças de cenário que a gente tem vivido. É extremamente importante. O líder tem que ter muito atento a isso e principalmente ter uma característica que é a humildade para saber que ele precisa aprender, né? Precisa buscar esse conhecimento, buscar o que está acontecendo, o que tem de novo, entender o perfil da sua equipe, né? O que está se passando naquele momento. Então, sim, isso faz toda a diferença na construção de um líder.
Bacana. Tem que ficar ligado aí em tudo que está acontecendo. Né? E eu queria te perguntar, Giovana, a gente já está caminhando assim para a conclusão desse episódio, porque o tema liderança é um tema extremamente amplo. Né? Acho que a gente teria assunto aqui para ficar horas e horas abordando o tema, e até uma boa oportunidade para a gente ter um novo episódio em breve para tratar mais disso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre estratégias. Assim, quais estratégias poderiam ser adotadas pelo líder, um líder que está em desenvolvimento, às vezes está começando ali a sua jornada, para ele conseguir manter uma equipe motivada, uma equipe engajada, se conectar com essas pessoas. Quais os tipos de estratégia ele poderia estar adotando, pelo menos inicialmente, até porque a gente sabe que é um processo de desenvolvimento contínuo. Essa pergunta é muito importante, porque se observa que se o líder não souber dimensionar bem o tempo dele, o tempo dele é muito absorvido com o processo. Então, ele saber fazer um dimensionamento. X tempo eu vou dedicar ao processo, mas X tempo eu vou dedicar a pessoas. Porque o que se observa é que muitos CEOs hoje, a cobrança é muito com foco no processo. Só que os líderes muitas vezes não percebem que para eu alcançar um resultado no processo, eu preciso das pessoas. Né? Realmente. Então, o que se observa que uma estratégia que o líder precisa ter é dimensionar o tempo. Né? E que vê, de fato, que dedicar pessoas não é perda de tempo, é estratégia. É estratégia para eu alcançar maiores resultados. Então, o que se observa hoje são muitos líderes com esse foco, muito só do processo. Então, estrategicamente, eu preciso entender isso para dimensionar o tempo, para eu dedicar tempo a pessoas, para eu conseguir delegar o que precisa ser delegado, para eu ter tempo, de fato, para ficar no estratégico. Senão, tem líderes que têm dificuldade de delegar, vai centralizando, vai absorvendo atividades operacionais, e aí esse líder fica exatamente cansado, sem tempo para pensar no estratégico, a equipe fica desmotivada, porque não está sendo desafiada, e aí a gente vê o líder muitas vezes se perdendo nesse loop. Então, ter esse discernimento para delegar, para a equipe motivar, para ele ter tempo para pensar em coisas estratégicas, é fundamental para o líder dos dias atuais. Bacana. Muitas boas dicas, né, para que a liderança possa buscar esse desenvolvimento. Já caminhando para o encerramento, eu queria que vocês, né, cada um de vocês, passasse assim, uma mensagem que talvez vocês dissessem para um líder em desenvolvimento, às vezes uma mensagem que você gostaria, né, de ter ouvido lá atrás e que talvez facilitasse essa jornada da liderança, alguma dica, alguma opinião, algo que vocês gostariam de falar para aquele líder que está precisando ouvir uma determinada mensagem. Eu falaria assim que a liderança, ela começa pelo seu exemplo, né? Então, todo momento que você assumir esse desafio, lembra que o tempo todo você vai ser observado. O tempo todo a sua equipe, seus pares superiores, o ambiente todo que você tiver inserido, você vai estar em observação, né? Então, que você esteja o tempo buscando mesmo, cada dia, melhorar, desenvolver mais suas competências, né? Jamais deixe de estudar, porque eu acho que é através do conhecimento, do estudo, que você vai poder ver o que está, né, em mudanças, o que vem, e, claro, um olhar contínuo para a sua equipe o tempo todo. E lembrar que a gente está lidando com pessoas, né, que o nosso tempo tem que ser dedicado a entender essas pessoas, né, a saber onde cada pessoa está melhor, está mais bem posicionada, está mais feliz, né, está entregando um resultado, criar essa conexão. Acho que a liderança, para mim, uma palavra que se resume, são pessoas. Então, que a gente saiba o tempo todo como falar com as pessoas, como chegar até elas e, principalmente, estar o tempo todo desenvolvendo nelas um sentimento positivo. Bacana. Excelente recado, né, para quem está, às vezes, aflito ali com a sua liderança, tem que estar atento. Excelente mensagem, Giovana. A minha mensagem está muito conectada com a mensagem da Luana, né? Eu falaria que primeiro se autolidere, né? E para a pessoa se autoliderar, ela precisa se conhecer. Às vezes é difícil, né, a gente assumir alguns padrões comportamentais que temos, mas é preferível olhar para isso e me desafiar desde o início
né? Porque do que eu perder oportunidades, eu não conseguir conectar com o time em decorrência de alguns padrões comportamentais. Então, é ter coragem para se conhecer, é ter coragem para se desafiar, né? No primeiro momento, para depois começar a conhecer o outro, desafiar o outro, né? Então, tudo começa com o olhar para si próprio. Bacana. Bom, é isso. Eu acho que um episódio de muita reflexão, né, para quem está acompanhando, poder refletir sobre a sua própria liderança e encontrar bons caminhos. E um excelente caminho que a gente está tendo, né, como eu já falei, diga-se de passagem, é através da agenda de desenvolvimento do Sicoob Lagoa Cred. Todo episódio aqui do Coopercast a gente tem falado dessas oportunidades que a cooperativa traz. Nesse momento, a gente, né, enquanto esse podcast está sendo gravado, a gente está passando por tendo esse curso, né, essa oportunidade do curso de liderança de alta performance, e certamente novas oportunidades surgirão. Então, você que é líder ou que deseja ser líder, não perca a oportunidade, participe dessas ações, não só da agenda de desenvolvimento, mas outras oportunidades que surgem, porque o líder de alta performance, ele precisa estar em constante evolução, constante transformação, constante melhoria. São grandes oportunidades que surgem para que esse processo realmente aconteça. Antes da gente encerrar, queria entregar para vocês, já é tradição nossa aqui do Coopercast, um presente para agradecer a presença e a participação. Para que vocês estiverem em casa tomando um cafezinho, vocês vão lembrar da gente. Que delícia! Quiserem abrir para mostrar, na verdade quem acompanha já está acostumado aí. Que gentileza! Com o nosso cafezinho. E queria agradecer a vocês, agradecer primeiramente, Luana, você por ter vindo. Já fazia tempo que a gente queria ter você aqui conosco no Coopercast. Você que é uma grande referência, né? Não só para mim, mas dentro do Sicoob Lagoa Cred. Te agradeço muito por ter vindo e compartilhado com a gente um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço muito. Foi muito importante esse momento. Poder compartilhar também, né? Faz uma grande diferença. Realmente. A gente está sempre aprendendo. Muito obrigado. Giovana, obrigado pelo seu aceite, seu pronto aceite, né? A gente aproveitando a oportunidade que você estava aqui na cidade para poder desenvolver esse curso aí conosco, e queria te agradecer muito por ter vindo. Eu sei que a sua rotina é bastante corrida, mas você conseguiu encontrar um espaçozinho para poder estar aqui compartilhando conosco esses ensinamentos. Sou eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui, né, debatendo esses assuntos, com a presença de pessoas tão importantes, Luana, você, né? E o que eu puder estar contribuindo aí com o Sicoob aqui da Lagoa Cred, contem sempre comigo. Valeu, muito obrigado. Agradeço também, né, a toda a equipe que se envolve na produção aqui do nosso Coopercast, né, citar a Natália, lá da nossa equipe de relações institucionais do Sicoob Lagoa Cred, o Patrício aqui do Estúdio Usina, aqui nos nossos bastidores, preparando todo esse ambiente. Mas quero agradecer, né, ao Sicoob Lagoa Cred por toda essa oportunidade. Cada episódio que a gente faz aqui, a gente amplifica oportunidades através dessa conversa, desse diálogo que traz assim, mensagens realmente muito importantes. E agradeço a vocês, né? Você que acompanha o Coopercast, que está aqui com a gente. Não perca a oportunidade de assistir também aos outros episódios, né? A gente teve uma temporada de 2023 fantástica, esse ano em 2024 ainda melhor, com mais episódios, com mais conteúdo, com um cenário novo, né? Enfim, então cada vez evoluindo mais. Obrigado pela confiança de acompanhar os nossos episódios. Então, chegamos ao fim, né, de mais um episódio do Coopercast, com esse tema dos desafios da liderança, que é um tema bastante amplo, mas que precisa ter coragem para encarar e para seguir nesses desafios e nesse aprimoramento. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Continue ligado nas redes sociais do Sicoob Lagoa Cred. Até mais.